Antes de encerrarmos o boletim, eu passo a bola para o nosso repórter Matheus Arantes, que vai nos deixar por dentro das últimas notícias do futebol. Conta pra gente, Matheus. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todo mundo que está vendo o Boletim Metrópolis. Vim falar de futebol e não poderia começar de uma maneira diferente, né? Ontem tivemos o grande jogo da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Botafogo, e ele fez jus o porquê de ser o melhor jogo da rodada. E digo mais, foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro até agora, viu? Um jogo muito eletrizante, laicar o tempo inteiro, grandes defesas do John, que para mim foi o melhor em campo, na minha humilde opinião, grandes defesas do Everton, partidaça, Felipe Anderson estreando pelo Palmeiras, Maurício estreando pelo Palmeiras, infelizmente o Estevão saiu lesionado no final do jogo. Boa sorte aí à nova joia do Palmeiras, a nova promessa do futebol brasileiro. Espero que se recupere e esteja de volta o mais rápido possível. E em campo, 1-0 para o Botafogo, gol de Tiquinho Soares em grande jogada de Luiz Henrique. Com a vitória, o Botafogo disparou na liderança e o Flamengo pode ultrapassar o Palmeiras na próxima rodada. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos. E aí agora vamos para o outro lado do Brasil. O Vasco, o outro lado do Brasil não, um pouquinho mais embaixo. O Vasco bateu o Atlético Goianiense, continua subindo na tabela. Começou mal o Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento, mas está cada vez mais na parte de cima do campeonato, está na 9ª colocação até agora. E o São Paulo continua na boa fase, venceu o Grêmio ontem. Vitória importante para o São Paulo, que se firmou no G4. E o Grêmio, derrota importante para o Grêmio também, mas de maneira negativa, o Grêmio cada vez mais desolado na zona de rebaixamento. E falando em notícia ruim, infelizmente para o torcedor são paulino, o Alisson, o meio-campista do São Paulo, teve uma fratura no tornozelo, uma lesão grave, e vai ser submetido à cirurgia nesta quinta-feira. Num lance assim que parecia nada demais, ele foi afastar a bola e acabou caindo sob o próprio pé, e acabou fraturando o tornozelo. Pessoal do estúdio, pode colocar, por favor, a tabela para a gente ver como é que ficou depois desses grandes jogos da rodada. Olha só, Botafogo aparece em primeiro com 36 pontos disparado, Palmeiras em segundo com 33, Flamengo em 31, lembrando que ainda não jogou, e o São Paulo fecha o G4 com 30. E agora lá na parte de baixo da tabela, o Corinthians em 17º com 15 pontos, com ainda boas chances de sair, o Vitória perigando entrar, Cuiabá e Criciúma também. Ainda mais embaixo, o Grêmio se afundando cada vez mais, empatado com o Atlético Goianiense, que perdeu, e o Fluminense em 20º lugar, ainda na lanterna do campeonato, cada vez mais difícil a situação do Fluminense. E falando em situação difícil, bora falar da seleção brasileira? A FIFA divulgou, né, a tabela, o ranking da FIFA, e o Brasil caiu ainda mais de posição, pessoal. Depois da Copa América e da Eurocopa foi atualizado o ranking e o Brasil agora aparece na 5ª colocação. A Espanha em 3º, França em 2º e a Argentina em 1º. Na minha humilde opinião, desses todos aí, quem joga o melhor futebol é a Espanha. E olha só quem aparece no 9º lugar agora. A Colômbia entrou nos 10 primeiros lugares depois da grande Copa América, muito merecido. E falando em merecimento, falando em coisa boa, você que mora aqui no Distrito Federal, não deixe de perder Flamengo e Criciúma no sábado, dia 20. Se eu fosse você, não perderia. Já são 54 mil ingressos vendidos. Olha só, tá acabando. Então corre, dia 20, Flamengo e Criciúma aqui no DF. E no dia 21, ainda tem mais jogo do Metrópolis Esportes. Tem São Paulo e Juventude e São Paulo. Então se você, assim como eu, não vai perder esses jogaços, corre lá e garanta o seu ingresso.